Boa noite, irmãos. É um prazer poder estar aqui com vocês, é um privilégio poder conhecer essa parte da Igreja do Senhor. Queria agradecer ao irmão Cláudio, os irmãos do governo que fizeram o convite. Finalmente deu certo, né? Então, espero poder assentar com os irmãos em torno do Senhor. Amém? Eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Geralmente eu começo orando como igreja, mas eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu queria orar pelos homens, porque eu tenho um encargo para os homens essa noite. Então, eu gostaria que os homens se colocassem de pé, do menor até o maior. Eu gostaria que, se possível, alguma irmã se aproximasse aí, uma esposa, uma filha, alguma irmã, para colocar a mão aí no ombro e para nós levantarmos um clamor agora pelos irmãos que vão ouvir a palavra. Vamos fazer isso? Vamos toda a igreja levantar um clamor ao Senhor agora, em nome de Jesus, por favor. Ó Senhor, precisamos de Ti. Senhor, nós dependemos completamente do Senhor. Nós não somos capazes nem de falar, nem de ouvir a Tua palavra. Quem somos nós diante do Santo de Deus? Quem somos nós, Senhor? Eu peço em nome de Jesus, como o irmão Helder já colocou, que o Teu Espírito Santo seja derramado nessa noite, nesse local, e que o Senhor visite os corações, e que pessoas saiam daqui mudadas, Pai. Em nome de Jesus, se derrama sobre cada mente, em especial dos homens, Senhor. Ajuda-nos a vermos o que o Senhor deseja que a gente veja. Ajuda-nos a entendermos com os Teus olhos, com os Teus ouvidos, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Levanta-nos como maridos diferentes. Levanta-nos como pais diferentes, em nome de Jesus. Levanta-nos como trabalhadores diferentes, em nome de Jesus. Dá-nos graça de lidar com dinheiro, com sexo, de um jeito diferente. Espírito Santo de Deus, guarda nossa língua, para nós sermos aqueles que vão edificar a nossa casa. Senhor, visita nessa noite esses homens que estão aqui, para que o Teu bom nome seja glorificado. Nós intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Malaquias, último livro da Bíblia, último capítulo da Bíblia, do Velho Testamento, último livro do Velho Testamento. Abra lá, por favor. Eu quero que nós vamos ver os dois últimos versículos do Velho Testamento, mas antes disso eu gostaria que nós víssemos Malaquias mesmo, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha
e fira a terra com maldição. Meus queridos, os irmãos me pediram para se eu pudesse partilhar sobre a família cristã no tempo dos fins. E o Velho Testamento, como é próprio da Escritura, ele anteveu o que ia acontecer, né? Ele revela para nós o que ia acontecer. Nós estamos cada vez mais perto do grande e glorioso dia de Cristo, para aqueles que o amam, mas também do grande e terrível dia de Cristo, para aqueles que ou não o amam, ou não estão andando de conformidade com a sua vontade. É o mesmo dia, é o mesmo evento, a volta do nosso bendito Senhor. Para aqueles que o aguardam, andando em vitória, é o grande e glorioso dia de Cristo. Para os ímpios e também para aqueles, como igreja, a semelhança daquelas noivas que não tinham óleo puro dentro das lâmpadas, vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Serão salvos, estarão com o Senhor, mas serão reprovados pelo seu Senhor. Eu gostaria de pegar essa porção e aplicar ela à vida familiar. Eu gostaria de olhar o que é esse poder de Elias, por que Elias é usado como a figura, quem é que representa esse Elias no Novo Testamento e nos dias atuais da vida familiar, o que é converter o coração. Eu gostaria de trabalhar um pouco o texto. Hoje é sexta, eu não vou trabalhar toda a porção hoje à noite, eu termino ela amanhã cedo. Hoje os irmãos estão mais cansados, foi uma semana longa, então eu vou respeitar isso, então eu vou caminhar devagar com os irmãos. Antes do capítulo 4, ele diz uma coisa maravilhosa. O autor, Malaquias, ele está numa crise, muito parecida com a crise de Asaf no Salmo 73, porque ele diz que não valeu de nada ter se consagrado ao Senhor, porque os soberbos continuam prosperando, eles continuam indo bem. Então ele está com essa angústia dentro do coração dele. Ele olha que pessoas ímpias têm prosperado, ele olha que pessoas que não se quebrantam estão caminhando bem. Ele diz assim no capítulo 14: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Então eles tinham por felizes aqueles que não se quebrantavam diante de Deus. Mas o Senhor, ele diz uma coisa que é maravilhosa. Eu tenho o privilégio de ver a aplicação dessa porção das Escrituras semanalmente, porque eu ouço testemunhos semanalmente. O texto diz que há uma diferença entre aquele que ama a Deus e aquele que não ama, aquele que o serve e aquele que não o serve. Nós precisamos entender que quando nós buscamos a Deus, Deus se deixa ser encontrado. Deus faz questão de se revelar como um pai a nós. Deus faz questão de se revelar como um pai a nós. Satanás não quer isso, porque o texto de João capítulo 8, versículo 33, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós nos vemos na condição de filhos, nós somos verdadeiramente livres. Nós somos um povo mais puro, mais consagrado, mais presente ao Senhor, com muito mais oração, com muito mais palavra. Quando nós vemos a paternidade de Deus, nós somos um povo diferente. Só que Deus se deixa achar por aqueles que o buscam.
Nós precisamos entender, meus queridos, que há uma diferença na vida familiar quando nós o buscamos. Essa semana, uma pessoa muito querida, próxima de mim, ela, junto comigo, ela entendeu que tinha que fazer uma oferta a uma determinada família. E ela fez uma oferta alta. E aí, ela atrasou para chegar na empresa dela, e o sócio perguntou, um irmão, perguntou, por que você atrasou? Porque eu resolvi fazer uma oferta em tal situação. O sócio virou e falou, não, a empresa vai fazer essa oferta. Nós vamos ofertar, como empresa. Mas não é necessário, o Senhor falou comigo, não, nós como empresa vamos ofertar. E ela falou, tá bom. 2 dias depois a empresa recebeu uma carta da Receita Federal. E esse sócio tremia, porque carta da Receita nunca é coisa boa. Ele foi lá, eles tinham um crédito de quase 10 vezes mais. É a primeira vez que eu ouço um testemunho de ter recebido um crédito da Receita. Quando a gente busca, Deus se deixa achar. Quando um homem busca, milagres ocorrem na esposa e no filho. Se eu pudesse colocar dessa maneira, meus queridos, Deus não resiste a um joelho de um homem no chão. Deus não resiste. Deus se quebranta a um homem que o busca. Não que ele não faça com a mulher. Acho que as irmãs estão me entendendo. É que quando você toca uma mulher, você toca ela e parcialmente os filhos. Mas quando você toca um homem, quando Deus toca um homem, toda a casa é transformada. Vocês estão me entendendo? Noé achou graça diante do Senhor. Quantos foram salvos? 8. A esposa, os filhos e as noras. O carcereiro se colocou de joelhos diante do Senhor. E Paulo, ele ficou assustado com o milagre que houve. Quando Deus quebrou as correntes, produziu o terremoto, ele ia se matar, porque ele ia ser responsável por aqueles prisioneiros. E Paulo grita, não faz nenhum mal contra ti mesmo, não. Todos nós estamos aqui. Paulo levou o evangelho e ele e toda a sua casa foram salvos. Meus queridos, quando eu me quebrantei diante do Senhor, minha esposa e meus filhos encontraram o caminho do quebrantamento com mais facilidade. Deus procura homens. E no tempo dos fins, se tem uma coisa que nós não temos, são homens que se posicionam de acordo com aquilo que é esperado. É uma coisa impressionante. Estamos do jeito que estamos porque nos faltam homens. Temos a bagunça que temos de autoridade, temos reações de tudo quanto é área, em tudo quanto é canto da vida familiar, dinheiro, sexo, temos N problemas na vida familiar porque nos faltam homens que se posicionam de um jeito adequado. E o que Deus começa a falar no texto é uma coisa muito simples. Ele está dizendo que há uma diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que ama e o que não ama, entre o que busca e o que não busca. Você tem condições de ver milagres acontecerem na sua casa, se você, como homem, se colocar arrependido de joelhos no chão. Não tem o quê? Não tem o quê? Deus não é capaz de colocar em ordem. Não tem o quê? Deus não é capaz de dar uma direção, uma orientação. Mas Deus
procura, em especial, os homens. Acho que as irmãs estão entendendo. É para as irmãs orarem, é para as irmãs buscarem, é para as irmãs amarem ao Senhor, é para as irmãs fazerem a sua parte. Tudo isso é uma verdade. Mas, meus queridos, Deus anseia pelo coração dos homens. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: quero que os varões levantem as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Quero que os homens levantem as mãos de um jeito santo, sem raiva e sem briga. É para nós orarmos. Meus queridos, quem que ora nas casas? Se vocês tiverem reunião de oração aqui, quem que vem para as reuniões? Quem que tem mais disponibilidade de acordar de madrugada, de pôr o joelho na beira da cama do filho? Vocês têm noção o que é um filho contar de uma mãe na beira da cama? Meus queridos, é uma coisa impressionante como que o filho se sente. Mas vocês têm noção do que é um filho contar, do que é ele acordar e ter um pai na beira da cama orando por ele? Vocês não têm noção do testemunho, do gozo, da alegria, do poder que isso tem. Sabe por quê? Porque da mãe a gente espera isso, mas do pai a gente não espera. Quando o pai faz, o filho está entendendo que ele está tendo plena aceitação da parte do pai. Uma bobagem de levantarmos, colocarmos o joelho, colocarmos a mão na cabeça dos nossos filhos e orarmos por ele à noite, de madrugada. Uma bobagem, mas uma bobagem que dá um pleno testemunho para os filhos. Não importa se ele vai sair, se ele vai se desviar, o caminho que ele vai trilhar, a oração do pai naquela madrugada ou naquelas madrugadas consome o filho, porque o filho sabe que ele está afastado. O filho sabe que o pai está esperando o retorno dele. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, Deus procura no tempo dos fins homens. O homem que nós vamos ver, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre materno. É possível uma criança ser cheia do Espírito Santo? É. É possível um menino ser consagrado? É. Samuel foi para ajudar Eli no templo. Ele tinha, possivelmente, porque ele tinha acabado de ser desmamado, ele tinha talvez não mais do que 8 anos de idade. E a voz do pai falou com ele. Vocês estão me entendendo? As crianças têm condições de ouvirem a voz de Deus. Eu tenho uma experiência na minha casa muito simples. O André tinha 5 anos de idade e a Jéssica 1. Ele acordou, chamou a mãe. Mamãe, sonhei que a Jéssica subia na máquina de lavar e caía do prédio. Eu morava no 15º andar. Todo o apartamento tinha grade, menos a lavanderia e a cozinha. Falei, você me contou, fui lá, travei a janela da lavanderia, deixei um espaçozinho aberto, fui lá, travei a janela da cozinha e mandei fazer a grade. Tá bom, estou eu saindo para o encontro de casais. Entro na cozinha, a Jéssica subiu num banquinho, subiu na pia. Eu esqueci que onde passa a cabeça, passa o tronco. Ela pôs a cabecinha, virou o tronco, me olhando de fora do 15º andar, com a mãozinha segurando a janela. Quem falou? Deus. Falou com uma criança. Deus procura homens que podem ser consagrados desde a infância. Quantas vezes você reconsagrou teu filho ao Senhor? Filho, vem cá, papai quer orar por você.
Vem cá, eu quero te lembrar que você é dele. Não é meu, não é da tua mãe. Eu quero te lembrar que tua paternidade comigo é temporária. Lembra de Jesus aos 12 anos? Lembra de Maria e José chegando para ele? Filho, eu e teu pai desesperados estamos à tua procura. Lembra o que o Senhor responde? Vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai. A partir dos 12 anos eles começam a sair de perto da gente e ir em definitivo para o Pai Celeste, porque eles são dele, eles não são nossos, eles nos são dados temporariamente, como o nosso casamento é temporário, como tudo nosso é temporário, porque nós somos dele e ele é nosso, nada que nós temos aqui é nosso em definitivo, meus queridos. Deus procura homens que se consagrem e consagrem os seus ao Senhor. Os irmãos estão entendendo? Simples e maravilhoso. E aí o texto bíblico usa a figura de Elias. Então, no versículo 5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus queridos, eu tenho que dar uma paradinha e eu tenho que explicar algo a respeito do texto. Por quê? Nós precisamos lembrar que um texto fora do contexto vira um pretexto. O Espiritismo se apropriou dessa porção e da porção de João Batista no Novo Testamento para dizer que existe reencarnação. Reencarnação não existe, porque Hebreus 9, 27 diz assim: aos homens está dado o direito de morrerem uma vez só. Depois disso, o juízo. Morreu, vai aguardar o juízo. Volta? Não. Se é salvo, vai para o Pai. Se é ímpio, vai para o inferno. Simples. A Bíblia é simples na forma de tratar o tema. Então, um versículo de Hebreus 9, 27, nos é suficiente para esclarecer. Por quê? Porque Jesus esclarece dizendo assim: Elias já veio. Então o Espiritismo toma isso e diz: reencarnou. Mas não é aqui o Espírito, aquela parte imaterial que todos nós temos, um espírito humano. Não é isso. Elias veio na atitude. João Batista teve, fica melhor colocado assim, João Batista teve a atitude de Elias, o vigor de Elias, o zelo de Elias, a mensagem de Elias. Dá para entender, irmãos? Espírito não no sentido da parte que nos toca, espírito no sentido da ideia. Então, essa ideia é repetida depois em João Batista. Então, assim como Elias é tido como aquele que representa os profetas, João Batista veio no mesmo poder de Elias. Assim como Elias foi usado para restaurar Israel, para conduzir Israel onde deveria, João Batista veio para nos conduzir onde nós precisamos. E o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que este poder de Elias, que veio na figura de João Batista, veio com o mesmo poder, com o mesmo enchimento, com o mesmo Espírito. Elias foi cheio do Espírito Santo de Deus. João Batista foi cheio do Espírito Santo de Deus. Eu e você
podemos ser cheios do mesmo Espírito Santo de Deus. E então, nós somos convertidos aos filhos e os filhos são convertidos a nós. Esse poder existe para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus queridos, eu não os conheço. Então eu estou livre, porque eu não conheço ninguém. O que eu falar, se entrar, é porque é o Espírito que fez. Você está me entendendo? Mas quantas famílias nós não temos com problema de drogas, ferido pela droga? Quantas famílias nós não temos feridos por uma sexualidade que não agrada a Deus? Quantas famílias nós temos feridas pela dívida? Quantos filhos nossos feridos por N doenças, por causa de conduta indevida? Meus queridos, Deus disse que se não houvesse conversão, Ele feriria a terra. E tudo que nós não queremos é que nossa casa seja ferida. Tudo que nós não queremos é que um marido adultere, que uma esposa adultere. Tudo que nós não queremos e nem Deus quer é que haja dívida. Pessoas irritadas por causa da dívida. Homens descompensados por causa de dívida, de problema com trabalho. Tudo que o Senhor não quer é que o nosso lar seja desorganizado. O nosso lar precisa ser do Senhor. O tema do dinheiro tem que ser olhado com a mente do Senhor. O tema da fala, da língua, tem que ser olhado com o entendimento do Senhor. Nós falamos no tom do Senhor, do jeito do Senhor. Não levante a mão. Quantos homens aqui gritaram essa semana? Quantos homens aqui gritaram hoje? Mas o texto bíblico diz que Jesus não gritava. E nós representamos Ele. Como é que nós podemos fazer isso? Nós não podemos. Esse não é o poder de Elias. Esse não é o poder do Espírito Santo de Deus. Esse não é o poder da vida cheia dele. Não é o poder de um joelho no chão. Este não é o poder do Senhor. O Senhor não levanta a voz, Ele é manso, Ele é dócil, Ele é gentil, Ele é cuidadoso, Ele é gracioso, Ele tem plena aceitação, Ele é bondoso, Ele cuida dos seus, Ele toca os seus. Sabe o que Jesus fazia com gente doente? Gente aversiva. Sabe o que Jesus fazia com o leproso? Ele tocava. Sabe o que nós vamos fazer com o nosso filho problemático, complicado, difícil? Sabe o que nós vamos fazer com a nossa mulher azeda, complicada, queixosa, gastona? Nós vamos tocá-los, cuidá-los, amá-los, sermos gentis, dóceis, mansos na forma de tratar, firmes na forma de apresentar a palavra, porque é assim que é um homem no poder de Elias. No poder do Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Deus procura homens. E meus queridos, eu não sei você, mas eu tomei uma decisão. Eu quero ser um homem assim. Eu quero ser um homem assim. Eu não quero que o pecado me envolva, me enrede, me segue. Eu não quero. Eu quero ser um homem consagrado ao Senhor. Eu não sei você. Para os mais idosos, a gente tem aqui alguns cabelinhos brancos, alguns homens de idade. Sabe qual é o nosso exemplo? Simeão. Que o Espírito Santo falou com ele que ele não partiria para o Senhor sem antes ver o Filho de Deus. O que ele fez? Levantou o Filho de Deus nas mãos dele. Consagrou aquele filho ao Senhor. Os homens de cabelo branco, quando
você chamou pelos seus netos e orou por eles? Quando você passou um por um, lembra de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, um homem de um excepcional testemunho, não era perfeito, como nenhum de nós é. O que ele fazia com a família dele? Talvez tenha um pecado. Ia filho por filho. Vem cá, meu filho. Talvez você tenha pecado. Você pecou? Se você pecou, vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Cadê esses homens? Cadê esses homens? Oh, meus queridos, que decisão você vai tomar? Que decisão você vai tomar? As irmãs têm tomado, para nossa vergonha. Quantas mulheres leem a Bíblia e os homens assistindo futebol? Nada contra. Mas não leram a Bíblia e foram assistir o futebol. Não pode, meus queridos. Não pode. Não pode. Quantas irmãs sobrecarregadas, trabalhando em excesso, com dificuldade na casa, e o sujeito não estende uma roupa. Você sabia que se você não ajudar na casa, as suas orações são interrompidas diante de Deus? É o único pecado que diz que a oração é interrompida. Não é papel nosso ser bom dono de casa, é das irmãs. A Bíblia diz que é para as mulheres serem boas donas de casa, mas a Bíblia diz que é para o homem viver a vida comum do lar. Senão as orações seriam interrompidas, meus queridos. Tanta coisa simples, tanta coisa fácil, mas que coração endurecido, que coração difícil. Meu coração foi muito difícil diante do Senhor. Eu demorei muito para me quebrantar. Um médico falou para mim que eu era uma propaganda enganosa. Sabe por quê? Uma vozinha tranquila, serena, mas um vulcão por dentro. Aparentemente manso, mas uma pedra para se quebrantar. Até o dia que eu encontrei o caminho do quebrantamento. O que você vai fazer com esse convite? Os irmãos estão entendendo? Essa porção, ela se refere diretamente à vida de João Batista, porque o Senhor Jesus deixou isso claro para nós. Abram em Mateus capítulo 11, capítulo 17. O Senhor acaba de descer do Monte da Transfiguração. Por 2 vezes a voz do Pai foi ouvida nesta terra. Existe uma 3ª vez, mas ela não foi discernida, apenas o Senhor discerniu ela. Mas por 2 vezes o Pai falou, e Ele falou exatamente a mesma coisa. No batismo de arrependimento do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, e Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração. A voz diz assim: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. No Monte da Transfiguração foi acrescentada uma porção, disse assim: a ele ouvi. Por quê? Porque no Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Então o que o Senhor está dizendo agora? Eu tenho a lei, eu tenho os profetas e eu tenho o Senhor Jesus. Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A Ele ouvi. Tudo que a lei disser, ouça em Cristo. Tudo que os profetas disserem, ouça em Cristo.
Cristo concentra a profecia, como Cristo concentra a lei. O livro de Romanos diz assim, capítulo 10, porque o fim da lei é Cristo. O alvo da lei é Cristo. Então, tudo que Moisés falou, mirava Cristo. E tudo que os profetas disseram, mirava Cristo. Então, quem que eu ouço hoje? Eu ouço Jesus. Só que olha o que Jesus diz quando desce do Monte da Transfiguração. Versículo 9. Mateus 17, 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então quem é a figura no Novo Testamento que restaura a família? Que converte o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai? João Batista. Então nós homens temos que fazer uma coisa. Bom, se ele é a figura, o personagem que Deus usou para fazer o processo de restauração, então eu preciso olhar esse homem e saber quem ele é para entender quem eu tenho que ser. Faz sentido para os irmãos? Os irmãos estão conseguindo compreender? Então o que nós fazemos? Nós olhamos para João Batista. Quem é esse personagem? Para nós entendermos como nós temos que ser. Com isso em mente, vamos até Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Zacarias, ele está no turno do sacerdócio e ele entra no lugar santo e ele oferece ali o sacrifício. E ele tem uma aparição de um anjo. Então ele demora para sair. E quando ele sai mudo. Então os irmãos que estavam fora entenderam que ele tinha tido uma visão, que só foi compreendida quando a língua dele soltou. Ele ficou com a língua dele presa, com aquela visão. Então, ele era um senhor, um irmão já de idade, ele e sua esposa Isabel, e eles não tinham filhos. Então, o que o Senhor fez? O Senhor os visitou e prometeu para eles um filho. Então o texto diz assim, versículo 8. Ora, aconteceu que exercendo ele, diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Meus queridos, ele foi queimar incenso. Incenso na Bíblia é sinônimo do quê? De oração. Zacarias estava como? Orando. Preparando o incenso. E aquilo tipificava a oração. Lembra lá em Apocalipse capítulo 5, quando o anjo abre o incensário e sobe a fumaça, e aquela fumaça são as orações dos santos? Então aqui, a ideia é que Zacarias está diante da oração. Homem, não menospreze oração. Meus queridos, eu fui casado com uma mulher de oração. A Alessia era uma mulher que orava. E eu levei muitos anos para aprender essa arte. Nós conversávamos bastante. A gente entendia que eu orava um tempo menor porque eu falo de uma forma objetiva. Ela entrava em cada detalhe.
Ela orava por cada sobrinho neto. Ela orava por todos os membros da família. E aí ela lembrava de detalhes que Senhor fulano tem problema com tal coisa. Ciclano tem problema com tal coisa. Senhor, lembra do dedinho que está machucado do sobrinho neto. Eu nem lembrava dessas coisas. Então era uma mulher de oração. E meus queridos, ela pediu por anos a fio para mim, César, vamos orar por cada coisa. Vamos orar para ver se é para a gente ir para tal viagem. Viagem de lazer. Nós vamos sair para comprar roupa. Vamos orar para a gente ir para as lojas certas? Vamos orar pelo dia de hoje? Meus queridos, eu levei anos para entender o valor do que ela estava falando. Hoje, quando eu partilhei essa porção a primeira vez, ela era viva. E eu já tinha uma atitude de oração diferente do que eu tinha lá atrás no início do casamento, né? Os irmãos já ouviram o testemunho. Nosso café passou a ser de 3 horas. 3, 4 horas, porque a gente acordava, preparava o café, punha a mesa, tomava o café, abria a Bíblia. Ela, com a doença, ficou impedida de ler a Bíblia. Ela não achava Mateus. Ela estudava a Bíblia antes da doença 5 horas por dia. E na doença o Senhor a feriu. Mas o que nós fizemos? Eu tive a graça de Deus de poder ler a Bíblia para ela. Qual é o valor disso na cabeça dos meus filhos? Homem é tão pouco, é tão simples. Filho fica tranquilo com tão pouco. A Alessia estava de cama, a doença pegou a C4 dela, a C4 cuida de toda a parte de baixo, então ela tinha muitas dores. E aí uma madrugada ela acordou e nós dois começamos a conversar. E nós rimos tanto. Mas nós rimos tanto. Eu não me lembro por quê. Eu tinha imitado alguém ou alguma coisa. Mas nós rimos tanto. Sabe aquela risada gostosa? Meus 2 filhos acordaram. E foram ver o que tinha acontecido. Sabe qual é uma das cenas que eles têm do meu amor pela mãe? Da mãe, no meio daquilo, acordando rindo. Qual é o valor de você tornar a tua esposa leve? De você aliviar o jugo dela? De você tirar o esgotamento dela, o cansaço dela? Nós não temos noção de como Deus usa os testemunhos na vida dos nossos depois. Nós não temos essa noção. Esse homem estava orando. E o Senhor falou com ele. E disse assim, 11, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi... Meu irmão, o texto bíblico fala por si só. Eu não tenho o que falar. Você tem um problema? O que é para você fazer? Porque a tua oração foi... O texto de Marcos, quando retrata o batismo de Jesus, diz que quando ele estava orando, o Espírito Santo veio sobre ele.
Quando a gente está orando, Deus manda o anjo. Quando a gente ora, Deus manda o anjo. E se Ele não mandar aquela hora, Ele vai mandar no tempo oportuno. Mas para isso, nós, homens, temos que fazer o quê? Orar. Falta-nos, homens. Falta-nos, homens. Falta-nos, homens. E não me importa a tua idade, não me importa a tua condição, não me importa a tua situação, mas você tem que tomar uma decisão hoje. Qual decisão? O que eu vou fazer diante dessa verdade? Eu vou me consagrar ou não? Eu queria convidar, do mais novo ao mais velho, aqueles homens que querem se consagrar, eu queria que viessem aqui na frente e se colocassem de joelhos. Estou sendo bem objetivo. Todos aqueles irmãos que estão entendendo a mensagem e querem ser esse homem do poder de Elias, eu gostaria que esses homens viessem aqui à frente. Por favor, podem vir, se coloquem de joelhos. Todos aqueles que entenderam essa verdade. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Aleluia, Senhor. Eu vou pedir para as irmãs se levantarem e estenderem as suas mãos. Todos os homens que entenderam e querem ter um posicionamento. Jesus, Jesus, Pai, nos alcança com arrependimento, nos alcança com arrependimento. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão, Jesus, por tudo que temos feito que não tem agradado o Senhor. E nos reconsagramos a Ti em nome de Jesus. Pedimos perdão por cada coisa que os nossos olhos olharam que não Te agradou. Pedimos perdão. Pedimos perdão por cada palavra mal criada, por cada resposta dura, áspera. Pedimos perdão por isso, Senhor. Senhor, pedimos perdão pelo uso indevido do dinheiro que o Senhor tem nos dado. Pedimos perdão por não estarmos orando, Senhor, nem por nós, nem pelos nossos, Senhor. Te pedimos perdão. E nós dizemos que nós queremos ser os homens que o Senhor deseja. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos visita. Nos visita. Faz algo diferente essa noite conosco. Do mesmo jeito que o Senhor mandou o anjo para falar com Zacarias, manda o anjo para falar com esses irmãos, Senhor, na Tua palavra, em sonho, com profecia. Manda os anjos para falar com esses irmãos, que eles tenham uma experiência marcante com o Teu Espírito Santo. E, Senhor, nos prepara para tudo aquilo que precisamos viver. Senhor, vem sobre nós, para que o Teu bom nome seja glorificado. Te pedimos perdão mais uma vez, Senhor. Nos reconsagramos a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos o homem que o Senhor deseja que nós sejamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Eu vou pedir que os irmãos, dentro do possível, não faltem amanhã de manhã. Porque nós vamos estudar sobre o poder de Elias. O que é esse poder de Elias? Amém? Deus os abençoe, irmãos.